Nós vamos dar início, então, ao estudo desta tarde, lendo o texto bíblico que se encontra em Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2. Quem quiser acompanhar na sua própria Bíblia pode fazê-lo. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia de cegos, luz dos que se encontram nas trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor, se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será a incircuncisão, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, e não obstante a letra e a circuncisão,
és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Amém. Vamos orar neste momento, pedindo que Deus nos abençoe aqui para estudarmos a sua palavra e termos proveito espiritual disso. Senhor nosso Deus, nós te rogamos que tu nos assistas nesta tarde com o teu Santo Espírito para aprendermos de ti, já que nós não temos capacidade, competência, sabedoria e discernimento necessários para estudar a tua palavra. Por isso pedimos-te, revela a tua palavra ao nosso coração e permite que nós possamos aprender de ti nesta tarde. Ajuda-nos a compreender a necessidade de termos um coração verdadeiramente convertido ao Senhor e a compreendermos que somente um coração convertido pode compreender a lei do Senhor e pode compreender o processo pelo qual Jesus Cristo cumpriu toda a lei para que fôssemos salvos. Nós oramos pedindo as tuas bênçãos para nós, todos que participamos, para aqueles que ainda vão participar e por aqueles que por algum motivo não têm participado. Pedimos que abençoes a nossa vida, que nos conduzas diante do Senhor vitoriosamente e nos ajudes a sermos não somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra. A nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos estudando a carta aos Romanos. Paulo é um apóstolo de Jesus Cristo em Corinto. Ele está em Corinto na época desta carta. E no final de sua terceira viagem missionária, ele está se preparando lá na Macedônia para voltar a Jerusalém, vai passar em Corinto e vai levar as ofertas das igrejas gentias aos crentes pobres da Judéia. Inclusive, ele orientou na carta aos Coríntios que os crentes fizessem uma oferta, ajuntando semanalmente aquilo que fossem ofertar, para que nada se fizesse de momento quando ele estivesse presente. Então, está havendo esta coleta, eles estão ajuntando essa ajuda que vão mandar aos crentes pobres da Judéia. A carta aos Romanos foi levada de Corinto pela irmã Febe. Febe é uma irmã que morava em Corinto, na verdade em Cencreia, uma cidade próxima de Corinto, como se fosse uma cidade satélite de Corinto. E ela vai a Roma, por algum motivo vai fazer essa viagem a Roma. E a carta é enviada por meio dela. Naquele tempo não havia correios formais. O correio formal que existia era apenas para o imperador e para os seus assuntos. O correio normal para as pessoas eram pessoas que viajavam e faziam o favor de conduzir as correspondências. Nisto, então, é enviada a carta aos Romanos por meio de Febe. A carta tem como objetivo compartilhar o Evangelho de Cristo. Paulo quer compartilhar o Evangelho de Cristo com os romanos e quer fazê-los compreender, entender, saber que ele estava desejoso de ir vê-los. O apóstolo Paulo tinha muito interesse em conhecer a igreja de Roma, já que ele não tinha podido conhecê-los, os irmãos de Roma. Então, Paulo está desejoso de conhecer esses irmãos e ele envia a carta preparando os irmãos para recebê-lo. Ele planejava passar por Roma,
algum dia próximo, ele queria ir a Jerusalém e de lá ir a Roma. Mas não foi isso que Deus havia determinado, né? Ele acabou indo a Roma, mas preso de uma maneira completamente diferente da maneira como ele tinha imaginado. No primeiro capítulo desta carta, nós encontramos Paulo falando de sua qualificação. Quem é Paulo? Paulo é apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E ele fala do seu interesse em se ligar, em se estar presente, em se apresentar diante dos crentes de Roma para anunciar o Evangelho, que ele chama de poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto dos judeus como dos gentios. A igreja de Roma tinha uma composição mista. Havia judeus, mas havia muitos gentios convertidos ali também. Os judeus da igreja insistiam na guarda da lei. Muitos judeus estavam ali, mas como eles não tinham ainda ouvido do evangelho, eles tinham aprendido, muitos deles vindo de origem judaica, aprendido que era necessário guardar ainda a lei como condição para a salvação. E eles estavam impondo isso aos gentios. Ou seja, era necessário se tornar um prosélito judeu para ser salvo. Um gentio tinha, portanto, que passar por todos os ritos judaicos. Tinha que ser circuncidado e tinha que passar por outros rituais judaicos, tinha que guardar o sábado e guardar a lei para ser salvo. Então, Paulo demonstrou durante esta carta que isso não era necessário. E ele começou falando sobre a pecaminosidade dos gentios. No capítulo 1, ele fala de como a pecaminosidade dos gentios é verdadeiramente visível. No primeiro capítulo, ele fala que os gentios são pecadores. Nós vimos esse primeiro capítulo numa dessas semanas aí, na semana que passou, vimos esse primeiro capítulo e Paulo está mostrando nesse primeiro capítulo que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e toda perversão dos homens que, conhecendo a verdade, praticam a injustiça. Então, ele está dizendo que todos os homens, não há nenhum deles que seja indesculpável, que seja desculpável. Todos são indesculpáveis. Por quê? Porque sabem, conhecem de Deus pela revelação natural. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que, pela natureza, pelo modo como a natureza funciona, pelo sol, pelas estrelas, pelos astros do céu, pela natureza vegetal, pelas plantas, pelas árvores, pelas plantações de alimentos, pela natureza viva, os animais, os pássaros, os peixes, os grandes animais, os pequenos animais, tudo isso fala, demonstra, revela de um modo geral a pessoa do Criador. Então, as pessoas não podem dizer que não conheceram que havia um Criador. As pessoas têm que necessariamente reconhecer que há um Criador que realizou todas estas coisas e estabeleceu todas estas verdades. Mas estes homens mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem incorruptível, bem como de aves, de quadrúpedes e répteis. Ou seja, Paulo está dizendo que eles passaram a adorar a criatura mais do que ao Criador. Portanto, esses homens são indesculpáveis, porque mudaram a verdade de Deus em mentira. E estes homens estão, portanto, em pecado, em situação de completa separação de Deus.
E estes homens, havendo desprezado o conhecimento de Deus, eles se entregaram às suas próprias concupiscências, a ponto de, depois, Paulo ensina, de depravarem de tal maneira os seus sentimentos, que homem se junta com homem no relacionamento sexual e mulher com mulher nesse relacionamento. Paulo termina esse capítulo dizendo que esses homens são indesculpáveis e eles vão ser alvo da ira de Deus, que não somente está irado com eles, e eles são passíveis de morte, mas não somente eles que praticam, mas aqueles que aprovam estas coisas e procedem desta mesma maneira. Então, esse capítulo, Paulo diz que é um capítulo que fala da pecaminosidade dos gentios. Então, esse primeiro capítulo fala que todos os gentios estão na mesma situação. Agora, no capítulo 2, que nós acabamos de ler, Paulo vai demonstrar que os judeus estão na mesma condição dos gentios. Ora, mas os judeus não vivem na prática da lei? Sim, mas a prática externa da lei, a prática da lei no aspecto exterior, não garante que o coração tenha sido mudado. Porque, por exemplo, os fariseus foram criticados por Jesus exatamente por isso, porque eles eram desejosos de demonstrar que praticavam a lei, mas o seu coração estava separado de Deus. Jesus disse para eles: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, na mesma condição dos gentios, os judeus se encontram. Assim como os gentios são indesculpáveis, os judeus também são indesculpáveis. E, portanto, aqui os judeus se tornaram indesculpáveis por pelo menos 4 razões. Primeiro, porque o judeu pratica aquilo que ele condena nos gentios. Ou seja, os judeus são pecadores como os gentios. Quando ele condena o adultério, o judeu também adultera. Quando ele condena a mentira, o judeu também mente. Quando ele condena a inveja, o judeu também tem inveja. Quando ele condena qualquer pecado nos gentios, ele também está condenando em si mesmo, porque eles também são praticantes. Então, os judeus são inexcusáveis, porque, primeiro, eles praticam aquilo que eles condenam nos gentios. Segundo, os judeus são inexcusáveis, porque o juízo de Deus, o julgamento de Deus, é segundo a verdade contra aqueles que praticam o que é condenável. Então, os judeus estão também debaixo do juízo de condenação de Deus. Por quê? Porque eles também praticam aquilo que é condenado nos gentios. Se Deus condena nos gentios aquelas atitudes, Deus condena também nos judeus as mesmas atitudes. O juízo de Deus está sobre os gentios e está sobre os próprios judeus. E esse juízo de Deus fundamenta-se na sua verdade. O padrão não é a lei apenas, a lei de Moisés. A lei é apenas um aspecto do padrão de Deus. Ela não é todo o padrão de Deus. Então, esse padrão de Deus é a verdade absoluta de Deus. E é por isso que gentios e judeus são pecadores, porque eles praticam aquilo que Deus não estabelece como verdadeiro. Terceira razão por que os judeus são indesculpáveis, porque não basta o conhecimento da lei. Não basta apenas saber que a lei existe e conhecê-la. Isto não nos livra do juízo de Deus. O conhecimento da lei, pelo contrário, aumenta a nossa condenação, já que nós passamos a conhecer, somos obrigados a obedecer. Quando eu conheço alguma coisa, eu sou responsável por aquilo. E a nossa própria lei diz que a ignorância de uma lei
não é justificativa para que eu não a pratique. Quanto mais o conhecimento. Se eu conheço, então essa situação é muito pior. É preciso andar de acordo com a lei, porque nós a conhecemos, porque os judeus a conhecem. Então, quando eles andam contrariamente à lei, eles estão debaixo do juízo de Deus. Mas os judeus são indesculpáveis também, em quarto lugar, porque é a bondade de Deus, a tolerância de Deus, a longanimidade de Deus que conduz ao arrependimento e não à justiça pessoal. Ou seja, o judeu não pode se basear na sua justiça pessoal, que mesmo que ele obedecesse completamente à lei, na verdade, o que conduz a pessoa ao arrependimento é a bondade, a tolerância, a longanimidade de Deus. Então, de qualquer modo, cumprindo a lei ou não cumprindo a lei, o judeu está debaixo da misericórdia, da graça, da longanimidade de Deus, e se não fosse isso, não adiantaria cumprir a lei. Então, quando o judeu confia na lei como manifestação de sua justiça, quando ele confia na obediência à lei como manifestação de sua justiça, seu coração se torna endurecido. Quando o judeu acha que a sua obediência que o torna justo, ele se torna com o coração endurecido. Isso era o que acontecia com os fariseus. Eles achavam que eram justos e declaravam isso, que eles eram justos. O próprio apóstolo Paulo se declara justo, ele diz na carta aos Filipenses que ele era irrepreensível segundo a lei. Ele mesmo se achava justo. Então, quando o judeu confia na obediência à lei para se achar justo, como manifestação da sua justiça, na verdade ele está endurecendo o seu coração, porque ele não está vendo que é a misericórdia de Deus que o conduz ao arrependimento. Então ele se torna endurecido e impenitente. O que significa impenitente? Incapaz de se arrepender. Ele não se penitencia diante de Deus, ele não se considera pecador, ele é incapaz de arrependimento e acumula ira para o dia do juízo de Deus. Ou seja, não adianta ter a lei, ter conhecimento da lei, mas se não houver uma convicção clara de que a manifestação da justiça da lei é uma obra da misericórdia de Deus e não da minha competência em obedecer à lei, então eu estarei acumulando ira para mim para o dia do juízo de Deus. E o juízo de Deus é absolutamente justo. Ele vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento. Então, o juízo de Deus, Paulo está dizendo, se você confia na própria lei e acha que a obediência à lei é que vai te salvar, você vai ver que o juízo de Deus é justo, que ele vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento, as suas obras. E como há obras suas que são contra a lei, você não é perfeito em todos os seus caminhos e não consegue obedecer à lei, você vai ver que as suas obras serão julgadas por Deus, porque elas são obras indignas, muitas delas são obras pecadoras. Não significa salvação por obras, pelo contrário, significa condenação por obras. Mesmo aquele que acha que obedece à lei, ele vai pecar e ele será julgado pelas obras dele, né? Se ele depender da lei, ele vai ser julgado por suas obras. Isto é, significa o seguinte, Paulo está dizendo, se você depende de obras para salvação e está obedecendo à lei, preste atenção, porque nem sempre você vai obedecer à lei e o seu julgamento vai ser por obras, não vai ser por manifestação da graça de Deus, vai ser por obras. E ai de você se depender de obras para salvação, você será condenado. Então, o jeito que tem, e ele vai falar disso no capítulo 3, é reconhecer que somos pecadores e dependermos exclusivamente da graça de Deus. Paulo está dizendo, então, que aqueles que reconheceram, aqueles que não reconheceram a sua condição de pecadores
e não se arrependeram de suas práticas de desobediência à lei, essas pessoas estão condenadas. A ira de Deus e a indignação de Deus será manifesta sobre elas, para aqueles que são egoístas, facciosos, desobedientes à verdade, praticantes da injustiça, que demonstram impenitência e ausência de regeneração. Isso, muitos judeus, mesmo andando em obediência à lei, eles tinham isso no coração. Portanto, eles demonstram impenitência e ausência de regeneração, portanto, estão condenados. Do mesmo modo, essa ação divina é absolutamente imparcial e ela atinge também o judeu e o gentio, porque tanto faz judeu como gentio, eles estão debaixo da lei, e a lei demonstra que eles são pecadores porque eles não conseguem andar em obediência à lei. O gentio, mesmo não conhecendo a lei, ele pratica aquilo que a lei condena. Portanto, se ele pratica aquilo que a verdade de Deus condena, ele é pecador diante de Deus, mesmo sem conhecer absolutamente a lei, mas sabendo, conforme no capítulo 1 nós vimos, que da revelação parcial de Deus, da revelação da criação, da revelação geral de Deus, ele sabe que ele está errado, porque Deus revelou isso na sua consciência. Agora, geralmente surge uma pergunta nesse momento: como Deus pode condenar aqueles que não conhecem a lei? Seria Deus justo condenando aqueles que não conhecem a lei? A resposta Paulo dá em seguida. Ele diz: aqueles que sem lei pecaram, sem lei perecerão. Ou seja, ninguém será julgado pela lei se não conhecer a lei, mas será julgado, a base do seu julgamento será a verdade de Deus. Qual é a verdade de Deus? A sua justa lei, que não se refere apenas à lei de Moisés, mas à norma da lei, aquela norma da lei gravada no nosso coração, na nossa consciência, na revelação natural. Não há ninguém em todo o universo, em todos os tempos, de Adão até nós, que não tenha a lei de Deus gravada em seu coração e gravada em sua consciência. É esta lei, lei de Deus, que se revela tanto na Bíblia, quanto na lei de Moisés, quanto na lei natural, no conhecimento natural das coisas, né? No conhecimento natural de que há um Criador. Tanto uma quanto outra revelam de modo específico a presença de um Criador, e a nossa consciência traz-nos à mente a ideia de um Criador. O homem é, pois, criado à imagem e semelhança de Deus, e ele tem os sensus divinitatis. Os sensus divinitatis é uma expressão romana, uma expressão em latim, que diz que todo homem tem consciência da divindade e, portanto, ele sabe diante de Deus que Deus existe. Ele sabe diante de si mesmo que há um Deus que governou todas as coisas e que ele precisa andar de acordo com esse Deus. É baseado nessa lei de Deus, que todos os homens experimentam a sua existência, a sua presença dentro da sua consciência, dentro do seu coração, que vai fundamentar a crença, o julgamento de cada ser humano. Paulo, então, diz que Deus pode, sim, condenar aqueles que não conhecem a lei de Moisés, que não conhecem os 10 mandamentos, porque há um senso da divindade presente em todo ser humano, e cada um tem em seu coração esta convicção de que há um Criador. Quando os gentios, que não conhecem a lei, procedem por natureza conforme a lei,
ele se torna um padrão para si mesmo. São muitas as pessoas que não conhecem a Deus, que andam de forma naturalmente coerente com a lei de Deus. Eu conheço muitas pessoas que não conhecem a Deus no relacionamento pessoal, mas que conhecem a Deus na sua revelação geral, que não são crentes em Jesus Cristo, mas que sabem da existência de Deus, que têm um comportamento que até muitos crentes não têm. Essas pessoas que revelam no seu comportamento a existência de Deus, elas se tornam para si mesmas e para outras pessoas um testemunho da existência de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui nesse capítulo. Quando os gentios que não conhecem a lei procedem por natureza conforme a lei, eles se tornam um padrão para si mesmos. Todos os homens nascem com uma norma moral gravada em seu coração. Isso é aquilo que nós acabamos de dizer. Na sua consciência. Isso prova que Deus existe. E essa consciência os acusa ou os defende. Então, todas estas ações dos homens serão julgadas por Deus. Deus já determinou julgar os segredos humanos conforme o evangelho que Paulo prega. Paulo pregava o julgamento de Deus. E Deus vai julgar cada homem segundo esta consciência que cada um tem. Mesmo que eles não conheçam a lei de Moisés, mas eles conhecem esta lei de Deus que está impregnada em sua mente e em seu coração. Paulo vai me mostrar agora, em seguida, que os judeus também são indesculpáveis. Paulo vai mostrar como os judeus estão na mesma situação dos gentios. Paulo vai dizer que eles são indesculpáveis. Nada adianta ser judeu, segundo Paulo, apoiar-se no conhecimento da lei, segundo Paulo, e se orgulhar da revelação de Deus aos gentios. Isso não adianta nada. Não adianta conhecer intelectualmente a vontade de Deus, saber na cabeça, né? Na mente, a vontade de Deus, aprovar as coisas excelentes, não dizer está tudo certo, é isso mesmo, né? Ser instruído na lei. Não adianta pensar de si mesmo que é guia de cegos, que é melhor do que os outros, que é luz para aqueles que estão em trevas, que é instrutor de insensatos, que é mestre de crianças, porque acha que tem conhecimento da verdade da lei. Não adianta nada disso. Paulo está dizendo que não adianta instruir os outros e não ensinar a si mesmo, e não praticar aquilo que ensina, praticando tudo que condena, aquilo que o condena nos outros, pratica por si mesmo. Paulo está dizendo, então, que isso torna os judeus igual aos gentios. Portanto, os judeus não podem exigir dos gentios nenhum tipo de comportamento diferente, porque eles também se comportam como os gentios. Eles também se comportam do mesmo modo que aqueles que não têm lei. Então, o que adianta eles terem lei se eles não andam em obediência plena a essa lei, se eles praticam as mesmas coisas que os gentios praticam? Talvez não na mesma intensidade, mas na mesma qualidade. Então, Paulo está dizendo, tudo que você faz com essas atitudes, de falar uma coisa e fazer outra, é desonrar a Deus pela transgressão da lei. Por isso, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, porque vocês fazem aquilo que condenam nos outros. O verdadeiro israelita, portanto, é quem? E agora Paulo vai entrar com o conceito de circuncisão. O verdadeiro israelita, o verdadeiro crente, não é aquele que se circuncida. Vocês querem obrigar os gentios à circuncisão e se gloriam na própria circuncisão? Dizem aí com o peito cheio, nós somos circuncidados, nós somos circuncisos, vocês não são. Mas a verdadeira circuncisão só tem valor se vocês praticarem a lei
absolutamente. Ou seja, a verdadeira circuncisão só é válida se vocês conseguirem praticar 100% da lei. Como vocês são transgressores da lei, isto é, não conseguem praticar a lei em 100% das suas exigências, então a incircuncisão de vocês se transforma em incircuncisão. É como se vocês fossem incircuncisos, porque vocês não conseguem praticar totalmente a lei. Quando os gentios, que vocês estão criticando, incircuncisos, observam os preceitos da lei, quando eles obedecem à lei, eles são considerados como circuncidados. Eles são melhores do que vocês, que são circuncidados, mas não obedecem à lei. Portanto, se os gentios conseguem, incircuncisos, obedecer à lei, eles demonstram que no seu coração eles são circuncidados. Se alguém é incircuncidado, é incircunciso, mas por natureza cumpre a lei, ele vai julgar aquele que é circuncidado, mas que transgride a lei. Então, nós teremos uma situação assim. Aquele que não é circunciso, os gentios, mas que cumprem a lei, serão julgadores, serão capazes de julgar aquele que se diz circunciso, mas que não cumpre a lei. A verdadeira circuncisão, portanto, segundo Paulo, não é somente na carne, não é apenas cortar o prepúcio, né? Não é apenas fazer a operação peniana, assim como o judeu não é quem é apenas exteriormente. Paulo está dizendo, então, que o verdadeiro judeu, a verdadeira circuncisão, não é apenas a circuncisão exterior, né? Mas é judeu, aquele que é interiormente, que tem a lei de Deus em seu coração. E circuncisão verdadeira é a circuncisão do coração, não do espírito. Ou seja, Paulo está dizendo, o verdadeiro circunciso é aquele que tem o coração circuncidado, ou seja, aquele que se arrependeu dos seus pecados e reconhece a necessidade de um Salvador. Aquele que não é na letra, mas que é dentro do coração, que é agradável a Deus em sua prática religiosa. Então, a verdadeira circuncisão é a circuncisão de coração. Paulo está dizendo, então, que um gentio pode ser cristão sem se tornar um prosélito judeu. Ele não precisa se tornar judeu para ser salvo. Ele pode apenas ter a sua circuncisão de coração. Agora, o que é a circuncisão de coração? A circuncisão de coração é o reconhecimento que se é pecador, independente de guardar ou não guardar a lei, porque a lei não pode ser obedecida na sua integridade. Nós obedecemos aspectos da lei e nem sempre obedecemos os aspectos da lei. Não conseguimos guardá-la plenamente. Há muitos momentos em que falhamos. Então, quem erra em um aspecto da lei, falha em toda a lei, porque a lei não é fragmentada, ela é um todo. Se eu quebro um pedaço, eu quebrei a lei toda. Portanto, Paulo está dizendo que o circunciso de coração é aquele que, sendo judeu ou sendo gentio, anda em obediência porque reconhece que é pecador diante de Deus e precisa da ministração da graça de Deus na sua vida. Paulo demonstra que o pecado é universal, que gentios e judeus são pecadores. Com a lei ou sem a lei, todos são pecadores. É o que vai acontecer no capítulo 3. Ele vai demonstrar que todos são pecadores. Aqui, nesse capítulo 2, ele está dizendo que se fosse possível guardar a lei, quem guardasse a lei estaria sendo salvo, né? Que estaria agradando a Deus. Tanto gentio quanto judeu, que quem guardasse a lei estaria sendo salvo. Não é necessário ser judeu, basta guardar a lei. Mas, ao mesmo tempo, ele está demonstrando que nem gentio nem judeu guarda a lei, portanto, é impossível ser salvo por guardar a lei. E é isso que ele vai falar no capítulo 3.
Paulo demonstra que o pecado é universal. Atinge romanos, coríntios, judeus, gentios, pretos, brancos, pobres e ricos, atinge a todas as pessoas. Gentis e judeus são pecadores, com a lei ou sem a lei. Você confia em sua obediência à lei? Há muita gente hoje confiando na obediência à lei. Muitas vezes a gente pergunta para uma pessoa, você tem certeza de salvação? Ah, isso eu não posso ter, mas eu estou tentando obedecer a Deus. Está condenando a si mesmo, porque a salvação não vem pela obediência a Deus. A obediência a Deus é uma consequência da salvação, mas ela não pode produzir salvação. Ela simplesmente pode produzir consciência de pecado. Nós vamos tentar obedecer e ver que estamos sempre falhando. Portanto, a obediência em si não conduz à salvação. Mas a salvação conduz à obediência, porque ela é a manifestação da graça de Deus. Paulo está dizendo também, ser cristão é praticar os ritos judaicos. É Paulo quem diz isso? É óbvio que não. Ser cristão é praticar os ritos judaicos? Isso não é Paulo quem diz. Os judeus é que estavam dizendo isso. O que isso significa? O que isso demonstra? Ser cristão é praticar ritos judaicos. Os judeus é que estavam pensando isso, não é Paulo que afirma isso. Demonstra que reduzimos o conceito de evangelho a um conceito religioso. Quando eu digo que ser cristão é praticar os ritos judaicos, isso significa, ou isso demonstra, que eu reduzi o evangelho a uma religião. É o esforço humano para chegar a Deus. Sem mudança de natureza, que a lei nos exige obediência. E sem mudança de natureza é impossível andar em obediência à lei, porque a lei é espiritual e nós somos carnais. A lei é espiritual e ela exige mudança de natureza. Portanto, a lei vem demonstrar, Credival, você precisa de mudança de natureza. E eu não posso depender da minha natureza para obedecer à lei. Somente transformado pelo poder do Evangelho é que nós vamos obedecer à lei. Ainda assim, sempre nós estaremos cometendo pecados. A lei nos exige obediência, mas ela não concede uma nova natureza. Ela revela a mim que eu preciso de uma nova natureza. Me empurra para Jesus para ter nova natureza, mas ela não garante nova natureza. A lei, por mais praticada que ela seja, se eu conseguisse praticar a lei por 100 anos, ela não mudaria a minha natureza. Uma outra coisa que Paulo demonstra aqui, é a terceira aplicação, a lei nivela todos os homens no pecado. A lei bota todos os homens iguais. Não há homem bom, todos são pecadores. No capítulo 3 nós vamos ver isso, todos pecaram. Mas a lei vai me nivelar. O pior criminoso que estiver condenado numa cela, ele é tão pecador quanto eu, porque não é o número de pecados que me condena, mas é a minha natureza pecaminosa. E a minha natureza pecaminosa é igual à de todo e qualquer homem que não serve a Deus. A minha natureza pecaminosa é uma natureza que não obedece à lei de Deus e me conduz à desobediência. A lei, portanto, nivela todos os homens no pecado, na natureza pecaminosa. Esta natureza pecaminosa impede que o homem seja salvo, porque ela é inclinada para o pecado, ela é inclinada para o mal, ela é dominada pelo pecado, ela é dominada para a satisfação da carne. A circuncisão física, aquela que os judeus queriam que os gentios fizessem, não tem nenhum poder para mudar a minha situação. Se eu fosse judeu, se eu fosse um gentio e tivesse que me circuncidar para ser salvo, a circuncisão não mudaria nada, eu continuaria pecador, circunciso, mas pecador perdido.
porque a circuncisão, segundo Paulo, não pode mudar a natureza. O judeu continua pecador, o gentio continua pecador, mesmo circuncidados. Então, não adianta nada circuncidar para ser salvo. O que precisa para ser salvo é renunciar a si mesmo e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque a circuncisão que salva é a circuncisão espiritual, aquela em que eu reconheço que sou pecador e o meu coração é transformado. Eu nasço de novo, a minha natureza é mudada, o meu coração é completamente transformado pelo poder de Deus. Paulo fala ainda que a verdadeira circuncisão é a circuncisão espiritual. A circuncisão daqueles que de coração cumprem a lei de Cristo, porque foram transformados pelo poder de Cristo. Porque ela é uma natureza pecaminosa que pode ser mudada em natureza espiritual. Os arrependidos, aqueles que são transformados, cujo desejo é agradar o coração de Deus, aqueles que têm uma nova natureza, estes é que são verdadeiramente circuncidados. Paulo fala que a verdadeira circuncisão é no espírito, não na carne, não na letra, mas espiritual. Judeus e gentios, segundo Paulo, são iguais perante Deus, segundo a lei, e são reprováveis. Segundo a lei, judeus e gentios são reprováveis. Eles necessitam da graça divina, necessitam do evangelho. É por isso que Paulo quer pregar o evangelho em Roma, para alcançar mais judeus e gentios pela graça do Senhor, pela graça do evangelho. O evangelho, segundo Paulo, é o poder de Deus para a salvação não daquele que é circuncidado, mas de todo aquele que crê, seja judeu ou seja grego. A circuncisão, portanto, não física, não é necessária. Paulo está dizendo para os crentes de Roma, os judeus, deixem de exigir que os gentios sejam circuncidados. E vocês também não dependam da circuncisão. A circuncisão verdadeira não é física, a circuncisão verdadeira é espiritual. Portanto, vocês devem se lembrar de que o verdadeiro circunciso é aquele que experimentou a manifestação da graça divina, do Evangelho, e passou a crer no Senhor Jesus Cristo, na justiça que vem pela fé, porque o justo viverá da fé. Que Deus se digne abençoar a nossa vida, que Deus se digne abençoar o nosso entendimento, que Deus se digne nos abençoar para a compreensão desta palavra, para que o nome dele seja glorificado e Jesus Cristo seja exaltado em nosso meio. E todos sejam salvos pela graça de Deus. Deus abençoe.